2012, eu casei em 2011 com o Carlos. Em 2012, meus filhos, um estava com 14, o outro com 16. E eu estava ali vivendo um momento de transição na vida dos meus filhos, de pré-adolescente para adolescente, jovem, né? Que é um momento que quem já teve filhos nessa idade sabe o quanto é difícil. A gente tenta entender eles e quanto mais a gente tenta é como se fosse um quebra-cabeça, mais a gente não entende. E é muito complicado. E eu estava vivendo essa fase. O Carlos tinha entrado para a nossa vida há pouco tempo, ainda não tinha intimidade suficiente com os meninos para poder estar me auxiliando um pouco mais, né? Então ele ficava um pouco constrangido de opinar ou de dar suas decisões ali, então ele deixava por minha conta e eu estava sentindo muito difícil, muito difícil. Então eu tinha feito um consórcio no valor de R$10 mil em 2011. Em 2012 eu iria pegar essa pedra desse valor de R$10 mil. Eu iria viajar para Camboriú e ali eu ia levar esse dinheiro para gastar com a minha família, né? Comprar coisas para mim, que mulher ama comprar, né? E quando chegou no início do ano de 2012, com a dificuldade que eu estava vivendo com os meus filhos, eu decidi fazer um propósito. E o propósito que eu fiz foi de não comprar nada para mim durante 6 meses. E eu ia para Camboriú e eu tinha o dinheiro do consórcio para levar. E eu nem lembrei disso. Mesmo que eu tivesse lembrado, não interferia no meu propósito. Eu fui para Camboriú e eu lembro que a gente entrava, estava eu, meus filhos, meu esposo, ninguém sabia do meu propósito, eu não tinha falado para ninguém, era só eu e Deus. Eu estou falando uma coisa que parece uma coisa muito simples, mas quem é mulher aqui está entendendo o que eu estou falando. Eu entrava numa loja, eu saía dessa loja, eu ia para outra loja, eu saía da outra loja e coisas diferentes, barata, bonita, muitas coisas interessantes, eu com dinheiro no bolso e eu não comprava, porque eu tinha um propósito maior para alcançar. Só que eu entrei em uma loja, pastor, deu chute. Oi. Só que eu entrei em uma loja lá e tinha muita coisa, e aquilo lá mexeu demais comigo. E eles não sabiam o que estava acontecendo dentro de mim. E eu saí da loja correndo, e lá fora eu comecei a chorar. E o Carlos chegou perto de mim, meus filhos, e me perguntou o que estava acontecendo. E eu respirava muito rápido, e vai passar, eles achando que eu estava doente, era vontade de comprar, que eu não podia comprar. Resumindo, para a honra e glória do Senhor, eu venci 6 meses, foi muito difícil, confesso, mas eu venci. E meus filhos, para a honra e glória do Senhor, hoje são uma bênção na minha vida. E o trabalho que eu imaginei que eles poderiam dar, eles nunca deram, para a honra e glória do Senhor. E quando foi agora no dia 31 de dezembro de 2024, hoje está uma bênção, gente. Vai dar certo. Amém, amém. E quando foi agora no dia 31 de dezembro de 2024, eu decidi fazer um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus de ficar um ano, gente, sem comprar nada que fosse necessário para mim. Eu iria comprar só o que fosse realmente necessário. O que é necessário? Antitranspirante, creme. Eu estou sendo bem detalhista para vocês entenderem melhor o testemunho, tá? Coisas higiênicas, claro, né? Coisas que não dá para a mulher ficar sem, isso é necessário. E no dia 31 de dezembro eu dobrei meu joelho aqui dentro da igreja e fiz esse propósito com Deus. E o propósito que eu apresentei para Deus era para que o Senhor pudesse me usar na palavra dele. Eu queria ministrar a ponto de que a palavra que eu trazesse para a igreja transformasse vidas, curasse famílias e que eu pudesse ver o resultado daquela palavra que eu estava ministrando, que eu pudesse ter a oportunidade de saber que vidas estavam sendo transformadas através das minhas pregações. Eu não sabia quantas ministrações que
que o pastor iria me dar oportunidade. Até então eu ministrava de 3 em 3 meses. E quando chegou em janeiro foi minha primeira pregação. E em fevereiro, a segunda, e ele olhou para mim e falou assim: Renata, ele não sabia de nada. Renata, eu queria que você trouxesse uma mensagem por mês sobre família. E era o meu propósito. E eu já estava buscando, porque assim que eu entreguei o propósito para Deus, eu já estava estudando sobre esse assunto, eu já estava buscando sobre esse assunto. E eu dediquei. Eu confesso que o primeiro mês foi fácil para mim. O segundo mês, fevereiro, foi fácil. O terceiro mês, em março, já apertou um pouquinho, porque as coisas que eu tinha do ano passado, eu já não tinha mais nada novo. Eu já não tinha nada diferente para usar. Mulher gosta de coisas novas, nem que seja um brinquinho. Todas as mulheres estão entendendo o que eu estou falando. E em março, eu estava já um pouquinho meio que angustiada e pensando, ainda me resta 9 meses para mim honrar o meu Senhor, o propósito que eu fiz. E quando chegou no dia 14 de março, eu recebi uma notícia que me deu força para caminhar mais 9 meses com o meu propósito. Eu tinha tido uma enfermidade, mais ou menos em 2016 para 2017, e essa enfermidade não tinha cura pela medicina, e não era para mim estar aqui hoje. Nem eu esperava estar aqui, ninguém esperava eu estar aqui, principalmente do jeito que eu estou. Eu fui ficando cada vez mais debilitada, e eu lembro que na região de Minas Gerais tinham 3 pessoas que tinham a enfermidade que eu tinha. Uma era de formiga, outra faleceu e eu. E eu fui curada para a honra e glória do Senhor. Eu recebi uma profecia. Num dia muito difícil, eu estava passando muito mal. Uma irmã chegou na minha casa, me falou que Jesus estava me curando no dia que eu estava passando mais mal. Eu recebi aquela promessa do Senhor sobre a minha vida e fui para o hospital, porque eu estava muito ruim. E quando eu cheguei no hospital, eu dei dengue, ainda com essa doença que eu tinha, que era miastenia graves. Se alguém quiser pesquisar, ainda não tem cura pela medicina, ainda não surgiu a cura. E eu fui para o hospital. Chegando lá, eu dei dengue hemorrágica, e me transferiram para a UTI de Divinópolis. Na UTI de Divinópolis, o médico entrou em contato com o meu médico lá de São Paulo e teve que suspender o meu medicamento que controlava a minha astenia. Ela só controlava um pouco para mim não viver no hospital. E quando suspendeu, eu meio aérea, porque no UTI a gente não entende muita coisa, né? A gente fica meio dopado com tanto medicamento. Eu já tinha certeza que era o Senhor que estava confirmando a promessa dele na minha vida. E ali, quando eu vim da UTI, eu cheguei em casa, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu sei como me falha. Eu sei que quem me entregou a profecia quer muito a minha cura, mas eu creio no Senhor também, que o Senhor é Deus de milagre. E se o Senhor realmente que mandou ela trazer essa promessa para mim, eu quero que o Senhor confirma comigo. E eu não vou tomar mais remédio se o Senhor confirmar. Eu já estava com o remédio suspenso no UTI. E sem ele eu não conseguia nem sair da cama. E eu lembro que Deus confirmou comigo através de visão. E eu parei de tomar o medicamento. E 17 dias depois, sem o medicamento, eu sentei com a minha família e falei com eles. Falei assim: gente, eu não estou tomando remédio da minha astenia. Como assim, Renata? Você não está tomando? Não estou. Não estou, eu parei. Depois que eu vim do UTI, Deus me entregou a promessa, eu tomei posse, eu fui curada. Para a honra e glória do Senhor, eu não sinto mais nada, e eu não tomo remédio, não vou tomar nunca mais. E a partir de então, eu tomei posse dessa promessa sem laudo médico, sem resultados de exame e sem ninguém falar nada a não ser a voz do Senhor na minha vida. E fiquei assim até dia 14 de março de 2025 agora, tomando posse da palavra que eu tinha recebido sem resultado médico. E quando chegou no dia 14 de março, ou melhor, no final de fevereiro, eu comecei a sentir muita fraqueza, muita. E quando eu cheguei no médico, que eu contei todo o relato, a primeira coisa que ele falou comigo: a gente vai ter que ver como que está a miastenia em você. Eu falei assim: não, doutor, eu não tenho miastenia mais.
eu fui curada. Aí ele só deu uma risada assim. E me passou os exames. E um dos exames que ele passou era o principal da miastenia gravis, que ia constatar se eu tinha ou não. E eu lembro que antes, quando eu tinha ido no neuro lá de BH, que eu estava tratando com ele, estava eu, o Carlos, a Carla, não lembro se o Maicon estava, e ele falou assim, ó, nunca mais, infelizmente, você vai ter vida normal. Você nunca mais vai poder correr, você nunca mais vai fazer exercício, você nunca mais vai fazer isso, blá, 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 blá. E nunca mais você vai suar. E eu lembro que eu, muito ousada, né, virei para ele e falei assim, doutor, e se eu suar? Ele falou assim, se você suar, e deu uma risada sarcástica, e falou assim, aí você sarou. E eu lembro que, quando chegou no dia 14 de março, que eu tinha feito todos os exames, eu fui pegar o resultado. E quando eu peguei o resultado, miastenia gravis, negativo. Para a honra e glória do Senhor, negativo. Eu já sabia que eu não tinha, mas eu precisava de provar para todos, em papel. E eu fui mandando para minha família, todo mundo chorava, até meu marido no caminhão. E eu, tá aqui o laudo, não tenho miastenia gravis mais, tá vendo? Não tenho, nunca mais eu tomei o remédio, nunca mais tive sintomas. Isso depois do meu propósito, dia 31 de dezembro de 2024. Minha neta teve uma enfermidade que também não tinha cura. Era algo que ia deixando ela cada vez pior e ela foi curada para a honra e glória do Senhor. Eu recebi vários milagres durante esse ano. Eu não tenho como contar todos, mas vou resumir alguns. Quando chegou no dia 12 de junho, a gente ia fazer a comemoração do jantar dos namorados. Eu nunca participei do jantar de namorados sem uma roupa nova. Nunca, Marina, nunca. Um acessório, um calçado, nunca. E eu tinha que passar com o que eu tinha. E foi difícil, eu confesso. Era época de frio, estava muito frio, meu sonho era um casaco branco. Eu só queria um casaco branco, só isso. E eu sentei na beirada da cama nesse dia, no dia do jantar, e comecei a chorar. Sozinha, Deus. E falei assim, nossa Deus, caramba, dói esse negócio de não comprar. Ainda falta 6 meses, eu queria tanto um casaco branco. E aí, na mesma hora, eu lembrei, gente, eu fui curada de miastenia, já aconteceu tanta coisa boa. Não, desculpa, Deus, perdão, eu ainda vou viver 6 meses, daqui a pouco passa, vai dar tudo certo. E fui para o jantar de casais sem o casaco branco. Mas no dia seguinte, meu filho me chamou para ir comprar roupa para a namorada dele, do Dia dos Namorados. E me levou em uma loja, que era a loja que ela usava as roupas de lá, que ela gostava. E a primeira coisa que eu vi no manequim, um casaco branco. Gente, eu parei e meus olhos ficaram assim, eu não conseguia nem andar. Assim. Eu fiz escolher a roupa para minha nora, mas eu queria tanto aquele casaco branco para mim. Mas eu não contei para ele não sabia. E aí, ele falou assim, e aí, mamãe, o que você achou? O que você acha desse casaco? Eu, nossa, perfeito. Aí ele, experimenta lá. Eu falei assim, mas não vai dar muito certo, porque a Júlia é mais magra do que eu. Não, mas experimenta, só para ver como que fica. Fui lá, experimentei. Aí ele olhou, e aí? Eu falei assim, eu acho que teria que ser um pouquinho menor para a Júlia. Mas para você ficou bom? Eu falei, mãe, para mim ficou, mas para ela vai ficar grande. Não, mamãe, eu tô te dando esse casaco. Ai, gente, vocês me entendem. Eu não tinha contado para ninguém. Aí eu falei assim, mãe, não é dia das mães. Hoje é dia dos namorados, você vai me dar um casaco branco? É, mamãe. Eu, não, de jeito nenhum. Mamãe, eu quero te abençoar com esse casaco. E eu vim embora com o casaco na mão, gente. E aí eu estava muito cansada, sabe? Muito mesmo. E eu peguei e falei assim, a primeira pessoa que me chamar para viajar, eu vou. Pode ser as meninas, pode ser minha família, o Carlos. Quem me chamar, eu vou. Que a gente tem as pessoas certas de viajar, né, gente? Não é qualquer um da rua, não. E aí quem me chamou, meu irmão. A gente estava tomando café e o meu irmão falou assim, Renata, vamos viajar?
Vamos. Não, mas eu já estou olhando a passagem aqui. Eu vou para Paris. Você quer ir? Aí eu falei assim, uai, vou. Não, estou falando sério, também. Pode comprar a passagem aqui? Pode. Aí ele falou assim, então deixa eu olhar aqui e tal. Peraí, você tem passaporte? Não. Nunca fui para fora do Brasil? Não, então tem que fazer seu passaporte. Eu já vou providenciar a passagem aqui, você já providencia o passaporte. O passaporte ia chegar um dia antes da gente ir, e era época de feriado. Ou seja, se o passaporte não chegasse, eu ia perder a viagem que eu paguei. Mas resumindo, deu tudo certo, fiz o passaporte, lá vai eu para Paris. E uma pessoa que está aqui dentro agora me mandou uma mensagem, que eu contei para ela que eu ia, né? Falou assim, Renata, eu tenho um casaco muito bonito, e mandou uma foto. Se você quiser, eu te empresto. Ô, gente, eu não tinha roupa para levar para Paris, não. E nem podia comprar. Porque eu tinha condições de colocar 3 blusas. Eu não precisava de ter uma única que fosse bonita. Era necessidade, era o que eu iria comprar. Vocês estão entendendo? Só que ela falou assim, só que uma pessoa falou comigo, você não vai querer não. Porque você não ia querer não? Porque logo você ia comprar um monte. Eu não acesso o best da minha vida. Não levei o casaco porque não coube na mala, viu, gente? Mas eu fui para Paris, resumindo. Eu levei o dinheiro para me fazer minha despesa lá e eu fui patrocinada em tudo a não ser o meu voo. Tudo que eu comi lá, tudo que eu passeei, tudo que eu vivi lá até chegar na minha casa, eu não gastei R$1. O dinheiro que eu levei para gastar, eu voltei com ele e não pude comprar um brinco. Vocês entendem o que é entrar nas lojas de Paris e ver tudo aquilo que toda mulher sonha, baratinho, e se não comprar nada? Voltei sem comprar nada. Foi difícil? Claro. Estou contando aqui com a maior normalidade, mas ninguém sabe as minhas noites, como que foram. E chegou casamento de família, e chegou destaque empresarial, e chegou momentos que todas as mulheres se arrumam, se produz para poder estar indo nos eventos. E todos os eventos eu usei minhas roupas de 2024 para trás. Não tinha nada novo. Eu queria, juro que eu queria. Mas não comprei nada. E assim eu vim vivendo. E cada vez que eu esmorecia um pouquinho, eu falava assim, não, eu tenho um propósito maior. Deus vai me usar na minha palavra, que eu vou levar na palavra que o Senhor vai me entregar e vai transformar a igreja. Que esse é o meu objetivo que eu apresentei para o Senhor. Então isso que vale a pena. 2026 está aí, eu comprar as coisas e pronto. E passei o ano todo, gente. Teve muitas lágrimas, eu confesso que foi muito difícil para mim. Muito, muito, muito. Nossa, só Deus sabe o quanto foi difícil. E quando chegou agora no final de ano, esse mês eu fiz aniversário. Gente, meu guarda-roupa foi renovado. Eu posso falar que para a honra e glória do Senhor, se eu não quiser comprar nada em 2026, não preciso. Tanta coisa que eu ganhei. Eu tinha guardado esse vestido para passar a virada de ano, que eu falei, se eu não vou usar ele durante o ano inteiro, para não ficar muito visto. E eu vou ser bem sincera, eu ganhei roupa com força, graças a Deus. Então assim, por que eu estou dando esse testemunho, gente? Porque às vezes a gente fica pegado em coisas tão pequenas. Eu aprendi tanta coisa durante esse tempo na minha vida, mas tanta coisa. Sabe, quando eu olhava para o meu guarda-roupa, eu dava valor nas minhas coisas. Coisa que tinha 4, 5 anos que eu não usava, eu colocava como se fosse a primeira vez que eu estivesse usando. Eu comecei a lembrar de pessoas que não têm dinheiro para comprar nada. Nada. E fica anos e anos e anos sem comprar nada, porque não tem condições. E a gente tem tanta condição de fazer tanta coisa e não sabe agradecer a Deus. E quando eu ia preparar a palavra, gente, eu mergulhava na palavra. A palavra entrava dentro de mim e nós duas se misturava. E quando eu ia ministrar, eu tinha certeza absoluta que a igreja estava recebendo, porque eu tinha um propósito maior e Deus tinha um propósito maior na minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou entregando meu propósito para o Senhor. 1 ano sem comprar nada que não fosse necessidade. Compartilhei com a Maria, que trabalha comigo, para que ela pudesse, não falei com ela, mas essa era a minha intenção, porque tudo que a gente compra pela internet chega na loja, para que ela pudesse, tipo que me feitorar, nada chegaria na minha loja.
Nada que eu não pudesse, que eu não necessitava. E eu não comprei nada durante esse tempo para a honra e glória do Senhor. Então, gente, quando a gente se esforça na presença do Senhor para dar algo para o Senhor, para alcançar algo do Senhor para a nossa vida, é impossível não acontecer. E cada dia que o Senhor me dá a oportunidade de pregar a palavra dEle, mais eu sinto prazer, mais eu sinto gosto na palavra dEle. Eu aprendi a amar tanto, mas tanto, que para mim o dia de preparar a palavra, como eu já falei aqui, é o dia de prioridade na minha vida. Então eu louvo e agradeço a Deus por ter conquistado mais essa vitória na minha vida. Amém? É sua. Pode levar? Pode.